O dia em que Deus deixou a mão de Moisés leprosa começou em silêncio. Moisés estava no Monte Horebe, sozinho, quando algo impossível aconteceu. Uma sarça ardia em chamas. O fogo queimava intensamente, mas não consumia os galhos. O deserto inteiro foi tomado por uma luz que parecia descer do próprio céu. Ali, Deus estava prestes a mudar tudo. Então a voz do Senhor ecoou com autoridade: Moisés, coloque a mão junto ao peito, como eu ordeno. Sem entender, sem questionar, Moisés obedeceu. O céu estava em silêncio. O deserto parecia prender a respiração. Quando Moisés retirou a mão, o medo tomou conta do seu corpo. A pele estava pálida, endurecida, sem vida. A lepra havia se espalhado. Seu coração quase parou. Parecia que tudo havia desmoronado diante dos seus olhos. Mas Deus ainda não havia concluído. Não tenha medo. Coloque novamente a mão junto ao peito. Com as mãos trêmulas, Moisés obedeceu outra vez. E em um instante, a vida voltou a fluir. A pele foi restaurada. Os dedos recuperaram o vigor. Aquilo que parecia morto foi renovado. Deus não estava punindo Moisés. Ele estava revelando uma verdade eterna. O que você acredita estar perdido, Ele pode restaurar. O que parece impossível, Ele pode transformar em instrumento de poder. Naquele dia, Moisés entendeu algo profundo. Não enfrentaria o Egito com sua própria força, mas com o poder de Deus, capaz de trazer vida ao que estava morto e tornar real aquilo que parecia impossível. Depois do milagre, o silêncio tomou o Monte Horebe. Moisés ficou parado, olhando para a própria mão. Não havia marcas, não havia dor, mas sua alma já não era a mesma. Ali, diante do fogo que não se consumia, Moisés percebeu algo aterrador: o mesmo Deus que restaura é o Deus que prova. Mesmo após o sinal, o medo ainda habitava o coração de Moisés. Ele sabia quem era: um homem marcado pelo passado, um fugitivo do Egito, um pastor no deserto. Como alguém assim poderia confrontar Faraó? Então Deus falou novamente. Não para explicar, não para convencer, mas para afirmar: eu estarei contigo. Não era sobre a mão, não era sobre a lepra, era sobre a autoridade divina. Naquele momento, Moisés entendeu: Deus não mostra sinais para impressionar. Ele mostra sinais para revelar quem governa a vida e a morte. O que ele mata, Ele pode ressuscitar. O que ele permite cair, Ele pode levantar. O deserto não seria o fim. O próximo cenário seria o palácio de Faraó. E a mão que foi leprosa se tornaria instrumento de juízo e libertação. A história estava apenas começando. O vento cortava o deserto enquanto Moisés caminhava. Cada passo levantava poeira. Cada passo carregava o peso de uma missão impossível. Atrás dele, o Monte Horebe desaparecia lentamente. À sua frente, o Egito aguardava. Poderoso, impenetrável, temido, mas algo havia mudado. O homem que caminhava agora não era mais o fugitivo de antes. Era o escolhido. A mão que havia sido tocada por Deus agora carregava propósito. Na solidão do deserto, pensamentos surgiam como tempestade. Quem sou eu para enfrentar Faraó? E se eu falhar? E se ninguém acreditar? Mas então, Moisés olhou para a própria mão. A lembrança voltou como fogo, o Deus que transforma a morte em vida. Não falha. Ele não via, mas não estava sozinho. O Deus da sarça ardente caminhava com ele, invisível aos olhos, mas poderoso em cada passo. O deserto, que antes era esconderijo, agora se tornava caminho de destino. E então, ao longe, as terras do Egito começaram a surgir no horizonte. Torres, templos, o poder de um império. Ali estava o lugar que um dia tentou destruí-lo. Mas agora, Moisés voltava diferente. Não como fugitivo, mas como instrumento do Deus vivo. O confronto estava próximo. O impossível estava prestes a acontecer. A mão que Deus tocou em breve levantaria sinais diante de Faraó. E o mundo veria que quando Deus escolhe, até o impossível se curva. O momento havia chegado. Diante dos portões do Egito, Moisés parou. As muralhas eram gigantes. O poder de Faraó parecia absoluto. Exércitos, ouro, glória, domínio.
Mas Moisés não olhava para o império. Ele lembrava da sarça, da mão leprosa, do Deus que transforma impossíveis em sinais. E então, ele avançou. Naquele dia, Moisés entendeu para sempre: Deus permite a fraqueza para revelar seu poder. Deus permite o medo para revelar sua presença. E aquilo que parece morto, nas mãos de Deus, volta a viver. A história de Moisés não é apenas passado, é mensagem. O que você acha que perdeu, Deus pode restaurar. O que você acha impossível, Deus pode transformar. E a fraqueza que você esconde pode ser exatamente o lugar onde Deus revelará seu poder. Se Deus restaurou a mão de Moisés, Ele também pode restaurar sua vida. Comente: Deus restaura o impossível. Leia Êxodo 4. Curta, compartilhe e siga para mais histórias que revelam o poder de Deus.